Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. São 6 horas e 40 minutos. Vamos, nesse momento, dar uma pausa em relação aos manifestos pró e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos falar de um tema muito importante, muito sensível aqui, que, afinal de contas, tem relação direta com todos nós brasileiros e principalmente mato-grossenses. Nós temos agora uma participação especial, uma entrevista com o secretário de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Silvano Amaral. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao programa Notícia de Frente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, professor Edivaldo, a todos que nos assistem. Bom dia a todos. Secretário, vamos começar falando sobre alimentação. Infelizmente, Mato Grosso acabou figurando no Brasil e fora também do nosso país com a triste fila dos ossinhos. Com isso, o que eu quero dizer para o senhor? O que foi que aconteceu com a agricultura familiar, secretário? Nós estamos vivendo momentos difíceis da economia, a inflação disparada e nós compramos 80% de alimentos da agricultura familiar de outros estados. Mato Grosso só tem espaço para as commodities, nós não temos ambiente para poder alavancar a produção aqui da agricultura familiar. Olha, Luciana, a verdade é que há muito tempo não se tinha uma política voltada para a agricultura familiar no estado de Mato Grosso. Isso é fato, né? Se você olhar nos investimentos, inclusive tivemos essa cuidado de olhar, nos últimos 10 anos nós tivemos menos de 50 milhões de reais de investimento na agricultura familiar, né? Então, quando você olha isso, automaticamente você não tem como cobrar do próprio produtor condição para que ele possa avançar na produção, né? Hoje, o pequeno produtor depende de subsídios, depende de uma participação mais efetiva do poder público, né? Desde o governo federal, estadual e também as prefeituras envolverem nesse projeto, né? Porque tirar o pequeno produtor da sua condição de falta de produção, da sua condição de produzir só para subsistência, é também, além de uma questão social, também uma condição econômica. Quando você vê municípios que têm uma agricultura forte, com acompanhamento, com política voltada para isso, você vê que o município alavanca, porque a agricultura familiar ela produz emprego local, ela compra no comércio local, né? Só que para ele poder avançar, ele precisa de regularização fundiária, ele precisa de assistência técnica, ele precisa de mecanização agrícola, tecnologia, né? E isso a gente tem trabalhado bastante nesse foco, tanto é que nós temos uma política dentro do programa Mais MT de 190 milhões de reais de investimentos em tecnologia, assistência técnica e mecanização para o pequeno produtor, fora quase 80 milhões, que esse recurso hoje é administrado pela Casa Civil e o Intermate, para que juntamente com o INCRA possa emitir título, regularizar, dar a condição de propriedade para os pequenos produtores. Então eu acredito que nos últimos tempos agora a gente vai avançar bastante. Nós tivemos algumas dificuldades aí em 2019, 2020, todos nós sabemos, essa pandemia que acabou dificultando bastante, inclusive repercutindo muito forte especialmente lá no início da pandemia, na produção, porque muitos restaurantes fecharam, os bares fecharam, o cidadão lá que tinha o botequinho lá de lanche fechou, né? As feiras fecharam, né? Então a gente teve grandes dificuldades. Primeiro de vender a produção que estava em curso e depois também tivemos uma produção a condição da produção que não houve demanda para poder ser comprada, né? Foram todas perdidas. E aí, começar isso tudo de novo, isso aí leva um certo tempo. Para isso, o governo do estado lançou 20 milhões de reais para aquisição de alimentos. O estado de Mato Grosso, através de um programa de aquisição de alimentos do Ministério da Cidadania, são 10 milhões. E agora, nos próximos dias, nós vamos lançar mais 10 milhões de reais com recurso aí, só do estado de Mato Grosso, para a gente apoiar os pequenos produtores na aquisição de produtos da agricultura familiar, em parceria com as cooperativas, as associações e as prefeituras. Vamos mobilizar esses produtores agora nessa segunda etapa, porque já houve a primeira, né? E também é bom dizer que a própria Conab também lançou um edital de quase 5 milhões de reais para aquisição de produtos da agricultura familiar. Toda essa aquisição, todos esses produtos são adquiridos do pequeno produtor e automaticamente depois cedidos, doados para entidades filantrópicas dos municípios, doado lá para uma instituição que faz a filantropia lá em cada município de acordo com cada região. Então, são políticas hoje que a gente está bem envolvida, né? Inclusive nos próximos dias agora, o governo do Mato Grosso
vai entregar para os pequenos produtores, juntamente com as prefeituras, né, passando para as prefeituras, para as cooperativas e as associações, porque elas realmente fazem chegar na ponta com mais eficiência, elas fazem chegar na ponta com mais justiça e faz chegar com mais subsídio para o pequeno produtor. Você tem uma ideia, está pré-agendado para os próximos dias aí, o governador Mauro Mendes deve anunciar a entrega de aproximadamente, a entrega efetiva mesmo, onde esses municípios, essas associações e cooperativas poderão levar para fazer a diferença já na semana seguinte, lá na propriedade do pequeno produtor, aproximadamente quase 60 milhões de equipamentos, né? Desde um grande equipamento que é para manutenção das estradas vicinais, até o motocultivador, como é o caso da pessoa poder trabalhar lá na sua horta, o resfriador de leite, o distribuidor de calcário para melhoria da condição da sua terra. Então, serão grandes investimentos que nós teremos na regularização fundiária e também em investimento diretamente na agricultura familiar, através das prefeituras, através das cooperativas e as associações. Realmente você tem razão, Luciano, quando você fala dessa dificuldade que o pequeno produtor está passando. Mas eu acredito que o ano passado já fizemos isso, nós já entregamos aproximadamente 58 patrulhas agrícolas, né? Um pouco ainda, muito pouco ainda, mas agora a gente vai avançar bastante. E acredito que hoje a agricultura familiar do estado de Mato Grosso, se você olhar para trás, né, e olhar agora no momento que nós vivemos e olhar para o futuro, especialmente até o final do ano 2022, nós temos planejamentos de investir de janeiro de janeiro de 2019 até dezembro de 2022, aproximadamente 200 milhões de reais. E esses recursos que estão definidos hoje, né? Naturalmente, a gente vai continuar conversando, debatendo, discutindo, como é o caso de um programa que nós estamos aí discutindo com o segmento do leite, nas indústrias, as cooperativas, os produtores, né? Mas definido hoje, com garantia de recursos, de orçamento, definido hoje, para até o final de 2022, a agricultura familiar do estado de Mato Grosso vai ser contemplada através só do governo do estado de Mato Grosso em investimento em aproximadamente 200 milhões de reais. Secretário, a gente sabe que a agricultura familiar é importantíssima na mesa do trabalhador, né? E o senhor nos trouxe dados importantes com relação ao investimento, né, na área da produção, que é, sem dúvida, algo fundamental nesse processo todo. Eu lhe pergunto diretamente, na comercialização, por exemplo, hoje, quantas escolas da rede estadual e municipal de ensino são hoje atendidas com a agricultura familiar, né, com uma forma de garantia de compra por parte do governo do estado na merenda escolar? Você tem dados com relação a isso? Porque eu acho que essa aí realmente resolve boa parte do problema. Edivaldo, inclusive... Haroldo. Desculpa, professor... Haroldo. Professor Haroldo. Isso. Desculpa. A verdade é que a gente tem uma grande dificuldade que nós passamos no pequeno produtor, justamente foi por causa dessa situação da falta de aula, inclusive, né? Quando você não teve mais aula, teve aquela dificuldade de vender os produtos também para a merenda escolar, uma vez que muitas escolas, o próprio governo do estado incentivou a compra das escolas para a transferência desses produtos para as mães, os pais de alunos, né? Mas ainda é muito baixo, né? Tanto no contexto do estado também como no contexto de municípios, né? E aí a gente teve uma reunião agora há pouco tempo na Secretaria Estadual de Agricultura, de Educação, melhor dizendo, a Secretaria de Agricultura e Educação, para a gente poder formar essas estratégias no sentido que o próprio produtor possa estar preparado para poder vender para as escolas, né? Especialmente aqueles produtos de origem animal, né? Que depende da inspeção, que depende da vigilância sanitária, depende de uma organização para dar segurança alimentar para os consumidores, nos casos dos nossos alunos, né? Hoje, o Estado não tem nenhuma dificuldade de comprar do pequeno produtor, muito pelo contrário, nós temos dificuldade de comprar do pequeno produtor, porque muitas vezes precisa de passar por uma certificação de inspeção, que muitas vezes o produtor sozinho não consegue avançar, né? Para isso, nós estamos com o SUSAF, que é o Sistema Único de Inspeção da Agricultura Familiar, onde ele pode passar por uma condição de treinamento, de capacitação. Nós, inclusive, participamos há poucos dias em Juara com a nossa equipe, junto com a SEDEC, dentro de um programa Fazendo Mais pelos Pequenos, onde a gente está divulgando, treinando, orientando, através do INDEA de Mato Grosso,
as prefeituras municipais, os técnicos, né, que trabalham o serviço de inspeção do município, para que eles possam tirar esse produtor dessa condição, muitas vezes de conforto, ou até mesmo de falta de informação, que ele precisa se habilitar através do serviço de inspeção do município para poder vender para a merenda escolar. Então, a gente tem batalhado bastante nisso, tem dado uma condição de preço diferenciada, né? Se você pegar o programa de merenda escolar do estado de Mato Grosso através da tabela que é pago, é um preço diferenciado, um preço melhor do que outras tabelas oficiais, para que a gente possa trazer o pequeno produtor para vender para o poder público do estado de Mato Grosso, tanto para a merenda escolar do estado, dos alunos do estado, como também do município. Estamos trabalhando bastante nisso, até porque a adesão de produtos para venda da merenda escolar é muito pequena, se eu não me engano é menos de 20%. Eu não tenho aqui, professor Haroldo, esse dado concreto, mas pela última reunião que a gente fez, a gente dá menos de 20%. E o ideal seria no mínimo 30%, o mínimo, poderia ser mais de 30%. Né? A gente trabalha muito nisso porque a gente sabe muito bem que a questão da comercialização, nesse caso da merenda escolar, tanto do estado como do município, é uma grande ferramenta para a gente poder comprar do pequeno produtor. Né? A gente sabe que o pequeno produtor tem as suas dificuldades desde a produção, por falta de tecnologia, de mecanização, de água, né, como é o caso que nós estamos vendo agora, né, até também depois da porteira para fora, que é a comercialização. A dificuldade das feiras que nós tivemos aí por conta da pandemia, né, a gente está trabalhando bastante nisso e essa ferramenta de produtos para a merenda escolar do estado e do município é uma essência para que a gente possa avançar na comercialização dos pequenos produtores. Obrigado. Secretário, o senhor foi deputado também por 4 anos e a gente discutiu aqui até anteontem que a lei do FETAB destina 1,5% no caso da soja para a ProSoja, na verdade IAGRO, né, Instituto de Agricultura de Mato Grosso, e 0 para a agricultura familiar, ou seja, o Estado incentiva os ricos, incentiva os milionários. Quer dizer, não faltou atenção, não falta atenção do Poder Legislativo de incentivar o pequeno e o agricultor familiar, né, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso não está muito vocacionado para o agronegócio, que é pop, que é tudo, e esquecendo do pequeno. Inclusive aqui na nossa região a gente tem uma vocação grande para a pesca, né? Você vê poucas iniciativas nisso. A gente está hoje precisando comprar quiabo, jiló, tomate que vem do Ceasa, que a gente aqui, às vezes até alface, vem o melhor, de melhor qualidade, vem de fora. Quer dizer, o que o Estado pode fazer para melhorar o financiamento para o incentivo à agricultura familiar na sua avaliação? Kleber, a gente tem assim, mesmo com essa questão do FETAB, você tem razão, né? Porque a gente sabe que o FETAB ele financia muito pouco. Existe sim um percentual do FETAB que é destinado para a agricultura familiar. Pra você ter uma ideia, nesse ano de 2021, nós temos 12 milhões de alguma coisa de recurso direto proveniente do FETAB, uma legislação feita ainda, se não me engano, 2015, 2016, naquela 12 milhões? 12 milhões ano. Contra 100 milhões para recursos que vêm diretamente do FETAB. Então já existe um recurso nesse caso. Mas hoje o Estado, embora a gente poderia organizar isso através de lei, mas hoje o Estado investe na agricultura familiar independente da legislação. Né? Se você pegar aí, como eu disse a você, 12 milhões por 4 anos, 48 milhões. O Estado vai investir já com recurso garantido 200 milhões. Né? Então esse dinheiro, ou através do FETAB, ou através do Caixa 100 do Estado, como é o caso, ele está chegando. Né? E nós investimos todos esses recursos do FETAB em 2019, 2020 e vamos investir muito mais até o final de 2022. De 19 para trás, recurso mesmo do FETAB, mesmo garantido, ele não era nem investido. Né? Como eu disse a vocês, o investimento do Estado de Mato Grosso na agricultura familiar antes era de 5, 6 milhões ano. Né? Hoje nós temos uma média de 50 milhões ano. Então, independente de qualquer coisa, o investimento na agricultura familiar está chegando, a política da agricultura familiar dentro dos projetos, de programas de governo está sendo contemplado, né? E tem foco, né? Você está falando aí da produção. Hoje o pequeno produtor não dá mais para ele produzir puxando enxada, né? Se o Estado não subsidiar ele com uma enxada rotativa, mecânica, um trator, uma grade, uma carreta, né? Para ele poder produzir mais, incentivá-lo, como você diz agora há pouco, facilitar o acesso ao crédito, né? Hoje, muitas vezes, nós estávamos falando agora há pouco, um dos grandes problemas que nós temos no Mato Grosso hoje é o título. Quem falta título, falta documento, muitas vezes,
para acessar crédito, falta garantia, né? E para isso, mês passado agora, a Assembleia aprovou, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Desenvolve MT e também de bancos associados, de cooperativas, o Estado de Mato Grosso vai depositar 100 milhões de reais para dar garantia nesses programas do pequeno produtor. Serão 100 milhões de reais do governo do Estado que serão depositados, é o chamado Fundo de Aval. Esse Fundo de Aval é desenvolvido, é tocado, administrado pela SEDEC, através do Desenvolve MT, né? E esses recursos vão garantir mais 900 milhões de reais. Então, nós teremos 1 bilhão de reais, né? Esse projeto ainda está passando por regulamentação, inclusive nós estamos participando, estamos opinando lá no grupo de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa colocar esse dinheiro à disposição dos pequenos produtores. Então, o que vai mudar na vida do pequeno produtor? Na vida das cooperativas, né? O que vai acontecer? Eles não têm lastro, não tem como dar a garantia, não tem o terreno. O Estado vai dar a garantia, né? Se ele não tem um imóvel, ele vai dar a garantia através do fundo de aval, né? Para que ele possa ir no banco, lá nas cooperativas de crédito e no MT Desenvolve, captar esse recurso, né? Tendo esse fundo de aval de quase 1 bilhão de reais para garantir esse empréstimo. E aí, automaticamente, quando você tem um empréstimo certo, líquido, garantido, você tem condição de mais prazo, né? Você tem condição de menos juros, né? Mais parcelas para pagar. Então, eu quero dizer para vocês que hoje a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso vive um novo momento, né? Esse fundo de aval, por exemplo, é um marco. Boa parte desse recurso, né? Além de financiar alguns projetos estratégicos, que é importante, ele vai basicamente para o pequeno produtor. O senhor está dizendo é que dinheiro não falta. Se não der certo, vai faltar a política pública, mas dinheiro tem. Exatamente, tem recurso, tem dinheiro. Pra você ter uma ideia, Kleber, nós estamos lá com aproximadamente 100 patrulhas compradas, adquiridas, com recurso, com orçamento, com licitação pronta, falta o equipamento, né? Tem uma ideia, nós fizemos esse processo licitatório, nós fizemos ele 4 vezes, um deles, 4 vezes, para a gente poder garantir uma compra, garantir o preço, detalhe, para entrega o ano que vem, maio, junho do ano que vem, né? Então a gente tem uma condição hoje diferenciada, tem recurso, tem dinheiro, tem políticas próprias para isso, como é o caso do Fundo de Aval, uma coisa que nunca existiu no Estado de Mato Grosso, era muita conversa, muita falação e tal, mas nunca fazia, né? E foi feito, né? Está na fase final de regulamentação, o governador Mauro Mendes deve lançar isso nos próximos dias, que vai dar condição para que o produtor tenha à sua disposição, o pequeno produtor, lógico, né, Cleber? Não vai ser uma festa, né? Não é aquele negócio, o pequeno produtor ele vai ter que ter o seu nome limpo, ele vai ter que ter uma condição de retorno naquele investimento que ele vai fazer para garantir o pagamento, né? Mas a gente vai avançar bastante, porque a garantia, né, através desse fundo de aval, o Estado vai dar para as cooperativas de crédito, né, para o MT Desenvolve, para garantir esse pagamento. Então a gente tem uma política muito importante, né, que está avançando bastante. Na questão do programa Terra Limpa, que você deve conhecer esse programa, que você passou algumas vezes lá pelo governo do Estado de Mato Grosso, esse programa Terra Limpa, ele saiu do papel, começou a ter ali naquela região de Colniza, Cotriguaçu, os primeiros fatos concretos, as empresas estão lá trabalhando, estão fazendo georreferenciamento, para poder automaticamente no futuro ser entregue os títulos para aquelas pessoas. Então a gente tem várias políticas prontas em andamento, política de regularização fundiária, política de mecanização, assistência técnica, de tecnologia, como é o caso do programa de embrião. A gente está trazendo, para você ter uma ideia, através do embrião, uma melhoria do gado leiteiro do Mato Grosso de 10 anos. Se você fizer todo ano melhoria do como era feito antigamente só de sêmen, de 10 anos nós trazemos isso para 3 anos. Então isso é tecnologia, é rapidez, para que o pequeno produtor possa ganhar dinheiro. Então tem vários investimentos em vários segmentos, não só da CEAF, como é o caso da Casa Civil, que está fazendo o programa de regularização fundiária junto com o Intermate, o caso da SEDEC, que está fazendo o programa do Fundo de Aval, e também a própria CEAF com os programas de mecanização agrícola, tecnologia e assistência técnica para o pequeno produtor. Secretário, o senhor disse, a gente compreende, a titulação da terra é muito importante, a transferência de tecnologia, de conhecimento também, ampliar a forma como o produtor pode ter crédito, mas tem algo muito importante que está faltando para a agricultura familiar: água. Sem água, secretário, nada desses elementos podem resolver essa lacuna da agricultura familiar. Nós recebemos aqui todos os dias inúmeras reclamações
condições, os assentamentos, por exemplo, o pequeno produtor não tem água, não tem condições, eles estão pedindo aqui socorro. Existem ações emergenciais do governo nesse momento, diante dessa crise hídrica? De que forma levar água para a agricultura familiar? Olha, Luciana, a gente tem aí uma situação hídrica a nível de Brasil, né? Nós temos uma dificuldade enorme aí, né? Eu estava vendo aí, acho que um marco importante dessa condição que nós vivemos é o Véu das Noivas que secou, né? A cachoeira do Véu das Noivas ali. Eu acho que isso aí é uma reflexão para todos, né, nós que vivemos nesse mundo em relação à questão hídrica, né? A questão do Pantanal há poucos dias também, uma dificuldade enorme, inclusive temos lá junto com a SEMA, máquinas e equipamentos da Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso à disposição para fazer o combate a incêndio, para poder resolver o problema do Pantanal. Então, o governo do estado de Mato Grosso, a gente sabe que precisa avançar bastante. Embora essa questão hídrica ela está ligada à questão da falta de água, né? Eu recebi esse dia lá de São José dos Quatro Marcos um vídeo de um cidadão com dificuldade da sua propriedade, porque a sua captação de água secou, né? Então, são questões ambientais que muitas vezes fogem do próprio controle nosso, porque a gente vive uma questão ambiental mundial hoje desfavorável, né? Temos as maiores secas dos últimos tempos, né? E nós sabemos que para produzir, para ter garantia de renda, precisa de tecnologia, precisa de irrigação. E se você tem sistema de irrigação, você precisa de água, né? E aí, na medida do possível, a gente tem feito os programas através da Metamate e também através da Funasa, a perfuração de poços no estado de Mato Grosso. Temos feito parcerias com a Funasa e também com a Metamate. Embora esse caso hídrico aí, ele se acumulou bastante no ano passado, nós já vivemos esse problema no ano passado, e se acumulou mais ainda esse ano, né? A gente está faltando água nos municípios. Nós temos também uma política voltada para esse contexto, em parceria com a Metamate e também em parceria com a Funasa. Tá bom, secretário, obrigada, viu, pelas informações, esclarecimentos aqui no programa Notícia de Frente. Tenha um bom dia. Eu que agradeço mais uma vez ser convidado por vocês. Bom dia, Kleber, professor Haroldo, Luciano, um abraço a todos que nos assistem. Obrigado, secretário. Bom, essa foi a entrevista especial com o secretário de Agricultura Familiar daqui de Mato Grosso, Silvano Amaral. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais a Notícia de Frente para você.